Bom dia, 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 meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Claudinei. Você foi o primeiro hoje, Claudinei. Bem-vindo a Cíntia. Você e Claudinei entraram juntos. Bem-vindo, Arnaldo. Bom dia, Morena. Bem-vindo, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Elzi. Elzi, gostei da lembrancinha aqui, viu? Parabéns aí. É um bom assunto pra gente falar aqui hoje, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Deusa. Bem-vinda, Norma. Bem-vindo, Valdimilson. Maior parceiro que nós temos aqui no espaço, no nosso sistema, né? Maior não, né? Um dos maiores. Afinal de contas, nós somos um time. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, EVS Gourmet Maraíba. Bem-vinda, galerinha de Niterói, espaço 406. Bem-vinda, Maria da Penha. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Deusa. Seja bem-vinda à nossa live. Bom dia, Maura. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Mariana. Mariana, em outubro eu tô aí em São Luís do Maranhão, hein? Outubro, me aguardem aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, 7 horas em ponto e a gente não atrasa nenhum dia, né? Já pega papel e caneta aí que eu tô entusiasmadíssimo. Não com o que tá acontecendo, mas com o que vai acontecer. Já tô aqui, ó, com o meu Hype Drink turbinadaço. 1 litro só aqui, ó. E vão me lembrando de tomar meu Hype Drink ao longo da live, beleza? Galera, então vamos começar. Então vai para São Luís em julho não dá, né? Claudinei, julho eu tenho que trabalhar, na verdade, não posso ir para o Maranhão em julho. Mas vamos começar a nossa live. A gente está numa série, galera. Hoje é a 6ª live de um tema muito importante sobre o livro GoPro, né? Se preparem que a gente vai ficar muito profissional nesse negócio. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode decidir ou ser profissional ou ser amador, né? E o nome já lembra, amador. Você quer amar a dor? Eu imagino que não, né? Então vamos ser logo profissional. E não é que não tem nada de errado a gente não ser amador, né? Mas no começo, e a gente vai melhorando, vai se profissionalizando, beleza? Então a gente vai dar continuidade à nossa live hoje. Mas a gente começa sempre com louvor, né? Esse louvor de hoje falando que Deus, independente do que Ele faz ou não, Ele continua sendo Deus e nós somos miseráveis seres humanos que a gente tem que tomar consciência do nosso lugar, aumentar nossa dependência com Deus e fazer o que a gente precisa ser feito. Você sabia o que você precisa ser feito? Não é nada fora do normal, não. O que nós precisamos fazer ser feito, eu e você, é pegar o que a gente já sabe. Gente, quanto conhecimento já não tiveram nessas lives aqui nos últimos 3 anos, né? Só na última semana. Vamos pegar só o conhecimento da última semana de live. Quanto de conteúdo não foi? Então deixa eu dizer para você. A gente só está precisando colocar em prática, entrar em ação em relação ao que a gente sabe, não o que a gente não sabe, beleza? Vamos lá, a gente vai começar com o versículo bíblico como sempre, e o versículo hoje está em Salmos 139, 13. Se alguém puder escrever nos comentários, escreva para mim, Salmos 139, 13. É bem curtinho esse versículo e ele diz o seguinte: pois tu formastes o meu interior, tu me cedestes no seio da minha mãe, né? O que esses salmos falam para mim, para você? Eu não sei se você já ouviu um ditado, né? Mas tem um ditado popular, isso mesmo, Cíntia, obrigado aí, Cíntia. Tem um ditado popular que ele diz o seguinte, ó, a grama do vizinho é mais verde, né? Esse ditado popular, galera, ele só é verdade se nós, em vez de cultivarmos o nosso jardim, em vez da gente a grama do vizinho, né? Em vez de cuidar da nossa grama, a gente colocar água, regar, colocar um adubo, né? Dar uma atenção, tirar as ervas daninhas. O que a gente faz é que a gente fica parado, observando a grama do outro, ou seja, a gente fica olhando a prosperidade alheia
e a gente esquece da nossa, e isso aí o que consome a gente de verdade é a inveja. Gente, deixa eu dizer uma coisinha para você, nós somos seres humanos, a nossa carne é fraca. Preste atenção no que eu vou falar e meu amigo Alexandre Carneiro pode falar para mim se isso é verdade ou não, se ele não já viu essa situação. Pior do que a gente não crescer, pior do que a gente não evoluir, pior do que a gente não ser bem-sucedido, pior do que a gente não mudar de nível, é a gente ver alguém mudando de nível, é alguém crescendo, é alguém evoluindo, é alguém prosperando. Gente, a inveja, ela corrói a gente, ela destrói a gente. Então deixa eu dizer uma coisinha para você, o meu convite para você é que você decida logo hoje, não deixa para depois não, né? Decida assumir a identidade. Qual a identidade que Deus quer para você? Não fica vendo a identidade dos outros não, tá? Às vezes você fica vendo a vida dos outros e a vida dos outros no Instagram é maravilhosa. Diz que a vida dos outros no Instagram é igual cisne, tá? É que quando você vê, só vê ele em cima assim da água, né? Ó, só nadando, bonitão lá, peitoral aberto, né? Mas lá debaixo da água ele tá assim, ó. Então deixa eu dizer pra você, a vida no Instagram dos outros é muito boa, né? A gente precisa entender que a gente tem que começar a valorizar a nossa vida. Bem-vinda, Sheila, a nossa live. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém precisa apagar a luz do vizinho, né? Ou rebaixar alguém, ou humilhar alguém, ou ter inveja de alguém para nossa luz brilhar, né? Para nossa vida prosperar. Então esse é o meu convite para você. A gente não precisa viver os sonhos dos outros, nós temos que começar a viver os nossos sonhos, né? A gente tem que parar de aplaudir os outros, né? Ficar na arquibancada aplaudindo, e a gente precisa entrar logo em campo e jogar, mostrar o nosso melhor. Talvez o que você precisa às vezes é descobrir o que é que Deus tem para mim, qual que é o propósito que Deus tem para minha vida, né? E quando você descobre esse propósito, você enfrenta a sua realidade e aí você vai literalmente transformar a sua vida. Então o meu convite para você é que você entenda qual é a sua identidade, né? Anota o que eu vou falar uma coisa para você. O que determina o que você é e o que você não é e o que você vai se tornar é a identidade sua. Aquilo que você faz por paixão, aquilo que você faz por prazer, aquilo que quando você acorda você está louco para fazer, principalmente quando você pode mudar a vida de outras pessoas. E a gente tem uma oportunidade, né? Quem trabalha com Herbalife, eu sei que às vezes você tem uma outra atividade aí, você pode fazer a mesma coisa usando os seus dons, usando os seus talentos. O que a gente precisa, a certeza fundamental que a gente precisa é que durante essa jornada nossa, de onde a gente está até onde a gente quer chegar, o caminho é meu, o caminho é seu, né? A gente precisa saber qual é o nosso caminho, porque quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se alguém fala vai por ali, você vai, se vai por cá, você vai. Você não domina, por exemplo, uma determinada ferramenta no seu trabalho, você faz de tudo um pouquinho, não faz nada bem feito. Então o meu convite para você é que você seja profissional, comece a tirar um tempinho para você se relacionar com Deus. Peça a Deus para sondar o seu coração, moldar a sua identidade, abrir as portas para você. Uma coisa eu posso dizer para você, vou falar assim bem olhando nos seus olhos, ó. Deus tem grandes planos para você. A pergunta é, você está preparado para vivê-los? Você está profissional o suficiente para poder viver esses sonhos? Se Deus hoje colocasse para você 10 pessoas na sua frente querendo consumir o seu produto, querendo usar os seus serviços, começar a desenvolver a atividade que você faz, a pergunta é, me diz uma coisa, você está preparado hoje se Deus falar assim, ó, tem 10 clientes querendo comprar produto ao mesmo tempo, tem 10 pessoas querendo entrar na Herbalife, por exemplo, ao mesmo tempo, tem 10 pessoas querendo ser um representante do seu serviço. A pergunta é essa que a gente precisa fazer. Você está preparado para viver os grandes sonhos que Deus tem na sua vida, para a sua vida, na verdade? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, só para a gente encerrar essa primeira parte aqui da nossa live, né? Se prepare diariamente para você passar tempo de qualidade. Ontem aqui na nossa live, né? A Rafaela falou muito bem. Falar em live de ontem, galera, escreva para mim aqui nos comentários o que vocês acharam da live de ontem. Se você pudesse resumir em uma frase aí, tá? O que a live de ontem significou para você? O que você aprendeu com a live de ontem? O que você já ensinou para alguém
referente à live de ontem. Lembra que a live de ontem chama-se Saindo da Obesidade Cerebral. É aquela live onde a gente aprende, coloca em prática, pratica e coloca em prática, tá? Então escreva para mim o que você aprendeu, o que foi significativo naquela live de ontem para você. Mas você precisa passar um pouquinho, e ela falou de tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é que você precisa ficar 1 hora orando o tempo todo, mas se você puder ao longo do dia, 60 vezes durante 1 minuto, que dá também 1 hora, você lembrar, agradecer a Deus, entregar os seus projetos na mão dele, você não tem ideia como que você vai ser muito mais produtivo. Tem intimidade com Deus, eu tenho certeza que o seu propósito aqui na terra, ele vai florescer de uma forma, aí sim, a sua grama vai ficar verdinha, beleza? Galera, hoje é a nossa live de número 1034, tô entusiasmadíssimo demais, né? Eu tô vendo aí a Paloma respondeu, responder e entender a linguagem do amor do outro. Parabéns, Paloma. Agora a gente precisa praticar isso, descansar no Senhor, live sensacional. Obrigado, Alexandre. Galera, vamos lá, vamos começar então com frase do dia. Para quem gosta da frase do dia, né? Ontem a Bill mandou uma mensagem para mim: Wellington, eu tava não sei onde, acabou que não deu tempo de eu copiar a frase do dia. Eu tenho um grupo aqui do meu Fit Camp que as pessoas já estão esperando qual é a frase do dia, né? Então deixa eu dizer para você, frase do dia de hoje, anota aí. A frase do dia é: empreender é viver alguns anos da sua vida como a maioria não quer, para depois poder viver o resto da sua vida como a maioria não pode. É uma frase longa, né? Mas vale a pena a gente pensar na frase. Lembra que a frase do dia, galera, não é só para você ouvir e para você divulgar, não. Frase do dia é para você pensar o que essa frase diz para mim e como é que eu posso viver essa frase no dia de hoje. Então a frase do dia é: empreender é viver alguns anos da sua vida, às vezes 5, 8, quem sabe 10 ou 20 anos da sua vida, como a maioria das pessoas não querem viver, mas para depois você poder viver o resto da sua vida como a maioria das pessoas não pode. Resumindo, você precisa fazer por uma época aquilo que a maioria das pessoas não quer fazer, para depois você ter a vida que a maioria das pessoas nunca vão ter. Você entendeu? Resumido o que é a frase do dia? Então se prepare que eu estou entusiasmado demais. Galera, e ontem, né? Que promoção aquela que a Herbalife lançou ontem no final da nossa conferência à noite. O Rodriguinho promoveu ali, né? Sobre o lançamento do Let's Go Pro, né? A Herbalife agora lançou uma promoção que todo mundo que fizer, anota aí, preste atenção. Quem fizer 2 meses de 1.500 pontos já vai ganhar um treinamento sobre o GoPro. Imagino que deve ser, eu não sei se vai ter 6, 7 horas igual as nossas lives estão tendo aqui, tá? Mas eu imagino que vai ser algo muito fantástico que a Herbalife vai criar aí do treinamento do livro GoPro, né? Além do treinamento do livro GoPro, você também vai ganhar uma pasta de apresentação, né? E um HOM de mesa, né? HOM de mesa é algo assim, que aí você vai passando as páginas assim, ó, e aí vai fazendo a HOM pro cliente, beleza? Então o nível 1 é esse, tá? Nível 1 é todo mundo que fizer 2 meses de 2.500 pontos, de 1.500 pontos, já ganha esse treinamento. Quais são os meses? Março e abril, beleza? Quem é novo supervisor, qualificou novo supervisor, já ganha esse treinamento que vai acontecer, que eu imagino que deve ser no mês de maio ou junho, beleza? E o nível 2 da promoção é para quem tem você como patrocinador tiver 2 pessoas qualificadas. Você pode ter 2 supervisores de primeira linha, é uma opção. Você pode ter 2 supervisores que fizeram 1.500 pontos durante 2 meses, é a opção número 2. Essa pessoa vai ganhar o prêmio número 1, né, que é o treinamento, mais a pasta de apresentação, mais a HOM de mesa, e ainda vai ganhar um treinamento para treinadores, beleza? Agora, o que você não precisa esperar. Você não precisa esperar até maio ou junho, quando a Herbalife vai liberar esse material, esse treinamento. Já pega essas nossas lives. Galera,
Nós estamos fazendo 6 lives. Já fizemos 5. Eu queria acabar a live hoje. Eu gostaria de acabar hoje essa série de lives. E se precisar hoje, eu vou fazer um negócio, precisar de acabar hoje 8h15, eu acabo, mas já acaba esse assunto nosso aqui. Se eu ver que eu não vou entregar todo o conteúdo, sabe por quê? Quando eu trago conteúdo para vocês, é conteúdo do que eu vivo no dia a dia, é como eu faço as coisas. Aí eu começo a lembrar de histórias, eu começo a contar casos, eu começo a exemplificar. Por isso que tem muito detalhes, porque quando você faz um curso aí, o cara tá dando um curso geral. Eu tô falando para todo mundo, e se alguém escreve alguma coisa no comentário aqui, eu vejo que tá dentro do tema, eu aprofundo mais naquilo ali. Então é diferente de um treinamento gravado, entendeu? Que eu tiro as dúvidas aqui. E quando você tá num treinamento gravado, um treinamento na internet da Herbalife, você não consegue fazer perguntas, beleza? Então vamos entender que a gente precisa ser profissional. Eu vou tentar acabar isso aqui hoje, se for o caso, eu vou até 8h15, prolongo um pouquinho, mas como vai ficar gravado, você vai poder assistir depois, tá? Mas se prepare que eu estou muito entusiasmado, eu estou entusiasmadíssimo. Gente, hoje é a 5ª live desse assunto. Nós falamos ali primeiro de marketing de rede, falamos como encontrar prospectos, né, que é a habilidade número 1. Depois a habilidade número 2 é como ser profissional em contatos, né? Como convidar as pessoas, foi a habilidade número 2. A habilidade número 3 que nós falamos é como você apresentar ou produto ou oportunidade de negócio para as pessoas. E a habilidade número 4 que nós falamos na terça-feira foi fazer o acompanhamento, fazer o follow-up, tirar as dúvidas das pessoas, saber quais são as objeções. E foi assim que nós terminamos até agora, tá? Então até agora vamos resumir aqui num contexto geral. Eu quero falar, por exemplo, para a Louise, tá? Quero falar para a Louise sobre o negócio Herbalife. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, eu coloco o nome de todo mundo lá na minha lista e tá lá o nome de Louise, tá? Lembrando que essa live de encontrar prospectos nos ensina a aumentar essa lista todos os dias, tá? Depois que eu tenho a Louise na minha lista de nomes, como eu convido, né? Vamos imaginar que a Louise é uma caixa de supermercado e eu convido a Louise para assistir uma apresentação, assistir um vídeo. Foi a habilidade número 2. A habilidade número 3 é como eu mostro ali para a Louise, né, a apresentação. Qual é a apresentação que eu mando para ela? Se eu levo ela para um evento, como que eu apresento para ela o plano de marketing? Se é naquela folha que eu fiquei de mandar para vocês, eu não mandei ainda, mas tem lá no canal do Telegram, você procurar lá, você acha, é porque eu esqueço de mandar. Mas eu apresentei para a Louise ali o plano de marketing, explicando para ela sobre vendas e sobre construção de rede. E aí a Louise vai me fazer várias perguntas, a Louise tem dúvidas e eu vou tirar as dúvidas da Louise em função das dúvidas dela. Então eu estou nesse ponto agora da minha apresentação com a Louise. E agora? O que eu preciso fazer agora com a Louise? Agora eu vou ajudar. O próximo passo, a 5ª habilidade que você e eu precisamos ter é ajudar aos prospectos, no nosso caso aqui, ajudar a Louise a se tornar ou uma cliente ou ajudar a Louise a se tornar uma distribuidora independente aqui no nosso caso da Herbalife. E se você trabalha com outro marketing, seria no caso da sua empresa, ok? Vamos lembrando que eu tenho aqui meu Hype Drink de 1 litrão e tenho mais aqui um outro aqui. Gente, olha que copo bonito que a gente ganhou da Herbalife. Maravilhoso. Gente, vocês viram o presente que minha mulher ganhou de aniversário? Que os presidentes, todo mundo que é presidente da Herbalife ganha, galera. Olha que bolsa maravilhosa. Personalizada da Herbalife. Isso aqui é uma bolsa de piquenique. Veio com talheres. Veio com aquele pano que coloca no chão para você fazer piquenique. Tem party bag. Gente, deixa eu te dar um conselho aqui. Conselho de amigo. Deixa eu dizer para vocês. Qualifiquem o mais rápido a presidente da Herbalife. Eu tô vendo a Nilda aqui, né? A Nilda escreveu aqui, bom dia. Eu cadastrei essa semana agora uma primeira linha minha, que é uma cabeleireira. Como eu sei que a Nilda é cabeleireira, sabe o que eu fiz ontem, galera? Eu peguei o meu telefone, liguei pra Nilda. Nilda, você tá podendo falar? Posso. Você pode falar com vídeo? Posso. Peguei a Nilda, fiz uma chamada de vídeo com a Nilda ontem e pus a Nilda para conversar
com a minha nova distribuidora, e a Nilda falou lá como que ela faz no salão, explicou tudo. Na verdade, quem fortaleceu, quem deu mais crença para a minha distribuidora foi a Nilda, e a gente precisa fazer isso aqui, tá? Entre nós, todo mundo aqui. Conheço alguém que é engenheiro, tá bom? Liga para o Alexandre Carneiro, liga para outro. Conheço alguém que é empresário, liga para o Magno. Conheço alguém que é manicure, liga para a Bill. Conheço alguém que é qualquer outra profissão aí, liga para a pessoa, mas você precisa criar essa conexão aqui de usar a história dos outros para você ser bem sucedido. Galera, então se prepare. Então vamos voltar aqui na nossa live, tá? Então agora o meu papel agora é ajudar o meu prospecto a se tornar um cliente. Já fiz a apresentação, fiz tudo. Agora é literalmente fazer o fechamento, tá? Ajudar ele a tomar a decisão de ser um cliente ou um distribuidor é o nosso fechamento, tá? Agora o que a gente precisa lembrar? O nosso objetivo ao longo de toda a vida, né? O nosso objetivo de toda a vida é a gente educar, né, e informar para as pessoas. Se vocês têm isso em mente, galera, educação e informação nunca termina. Sempre você vai dar. Ô Elton, você já é presidente da Herbalife, você precisa se educar? Preciso me educar mais e eu preciso ser informado também. Então isso nunca para. Então esse trabalho ele é contínuo, tá? Então o que é importante você entender? Toda vez que você faz uma apresentação de produto ou faz uma apresentação de negócio, eu sugiro você a terminar a apresentação falando o seguinte. Por isso que é fundamental você, se não está anotando agora, é assistir essa live, maratonar essa live e poder gravar isso aí e anotar, tá? O que é que eu devo sempre no final de uma apresentação falar para as pessoas? Eu devo falar o seguinte, ó. Nós temos excelentes produtos, nós temos um excelente plano de marketing. Eu ou nós, né, vamos levar esse negócio para o topo e vamos fazer isso junto, tá? Quando você fala isso no final da apresentação, que a gente tem o melhor produto, a melhor oportunidade de negócio, o melhor plano de marketing e que a gente vai levar isso para o topo e vão fazer isso junto, sabe o que o prospecto pensa? Caraca, eu não estou sozinho aqui. Então quer dizer que ele vai estar do meu lado. Isso dá mais tranquilidade pro prospecto, né? Para ele saber que ele não vai estar sozinho, que você vai estar apoiando ele. Então nunca termine uma apresentação sem falar isso. Estão partindo para o topo, vão partir para cima, vão fazer isso acontecer e eu não vou fazer isso sozinho, não, nós vamos fazer isso junto. Isso dá uma confiança para ele. Ele fala assim, opa, estou em boas mãos, né? Então é importante a gente aprender a fazer perguntas de fechamento, né? Então vamos lá. Quais são as perguntas de fechamento que eu posso fazer? Sempre ou para produto ou para negócio, não importa, tá? Se eu estou fazendo uma apresentação de fechamento, se eu estou fazendo uma apresentação, eu preciso fazer perguntas de fechamento, né? O Magno já falou aqui de um livro, né, sobre perguntas. E é importante a gente entender que ganha o jogo quem faz pergunta, geralmente perde o jogo quem responde perguntas. Se você vai numa loja, o vendedor pergunta, você quer geladeira branca ou de inox? Aí você responde branca. Você quer num preço até 2.000 ou acima de 2.000? Aí você fala até 2.000. E ele pergunta, você quer pagar à vista ou você quer dividir? Aí você fala, eu quero parcelar. Meu irmão, você já tá quase comprado já. O cara fez pergunta, você respondeu e ele já ganhou o jogo. Então é assim que funciona, tá? Então, por exemplo, fiz uma apresentação. Bem-vindo, Padre Caio, à nossa live. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Perguntas de fechamento. Não importa se é produto ou se importa de negócio, quando você acabou, né? E você pergunta para a pessoa, tudo isso que eu falei faz sentido para você? E fica calado. Isso é uma pergunta que você faz para ele. Outro tipo de pergunta de fechamento. Do que você acabou de ver agora. Ou sobre os produtos ou sobre a oportunidade de negócio. O que você mais gostou? Outra pergunta de fechamento. Incrível, não é mesmo? Então você pergunta com esse tom. Incrível, não é mesmo? E ele vai falar o quê? Sim. É normal, ele balança a cabeça, né? Outra pergunta que você pode fazer para ele. Você consegue enxergar como isso pode ser uma oportunidade incrível para você? Então, galera, faz a pergunta e fica calado. Faz sentido para você? Fica calado. Do que acabou de ver, o que mais gostou? Fica calado. Incrível, não é mesmo? Fica calado, né? Você enxerga que essa oportunidade pode ser para você? Fica calado. Então, ou seja, a gente precisa aprender isso. Ô Elton, e depois que eu faço a pergunta? Aí depois que você faz a pergunta,
vem a pergunta-chave, a pergunta matadora, aquela pergunta que eu já falei ali há 2, 3 dias atrás, se eu não me engano, eu falei isso na segunda ou na terça-feira. E qual é a pergunta matadora? A pergunta matadora é, em uma escala de 1 a 10, onde 1 não faz sentido nenhum para você e 10 você já está pronto para começar, em qual momento você está agora? Gente, essa pergunta ela acaba com todas as dúvidas e você já sabe qual é o próximo passo. Então a pergunta matadora, a pergunta última, a pergunta de fechamento é em uma escala de 1 a 10, onde 1 você não tem interesse, não tem 0 aqui não, tá? É de 1 a 10, onde 1 você não tem interesse e 10 você está pronto para começar. Começar o que, Wellington? Começar a usar o produto, começar o negócio. Onde você se encontra nesse momento? Ó, e fica calado. Nesse momento, a pessoa vai dar um número para você, né? E esse número que ele vai dar, normalmente diz como que ele está se sentindo. Se ele dizer 2, é porque ele está bem sem informação nenhuma, mas ele não tem interesse. Ele tem algum interesse, porque ele disse 2, não é isso? Ele tem algum interesse. Se ele diz 5 e 6, que a maioria das pessoas diz 5 e 6, é porque ele precisa de mais alguma informação. E se ele diz 8, 9, é porque ele já está pronto para começar. Então é importante você entender que quando ele dá uma nota entre 4 e 7, é porque ele precisa de mais informações. Mas se ele dá uma nota alta, é que ele já está pronto para começar, tá? Wellington, o que eu preciso fazer agora no momento que a pessoa, né, ela deu essa resposta, né? Quando eu faço a pergunta para ele de 1 a 10, se 1 quer dizer que você não tem interesse nenhum e 10 você está pronto para começar, onde você se encontra agora? É hora de você ver o que ele precisa. Será? O que você sente, né? Será que ele quer receber mais informações, né? Se ele quer receber mais informações, lembra que o nosso próximo passo é uma próxima apresentação. Vamos imaginar que é uma venda de produto, tá? E aí ele fala assim, 5, 6. Aí você fala assim, mas a sua dúvida é em quê? Ele fala assim, não sei se esses produtos vão dar resultado para mim ou não. Aí você pega, leva ele para uma próxima apresentação. E o que é uma próxima apresentação? É importante a gente entender que eu já falei, mas vou reforçar. A maioria das pessoas, elas levam de 4 a 6 apresentações, a média, né? Para tomar decisões de entrar numa empresa de marketing multinível, tá? Então é importante entender que se na primeira apresentação ele não quis, eu preciso conduzi-lo a mais uma apresentação. Wellington, tem algumas perguntas que são básicas para ajudar a pessoa a decidir, tá? Quais são essas perguntas? Vamos lá. Uma pergunta que eu posso fazer para a Loise. Vamos usar a Loise como a nossa garota propaganda aqui, tá? A nossa atriz aqui hoje. Eu pergunto assim, Loise, baseado no que você acabou de ver, tá? Se você fosse começar esse negócio em tempo parcial, aproximadamente quanto você precisaria ganhar por mês para valer seu tempo? Então, a primeira pergunta que eu faço para a Loise é, se ela decidisse começar a fazer isso em tempo parcial, quanto ela precisava ganhar por mês para valer o tempo? Vamos imaginar que a Loise falou um salário mínimo. Vamos imaginar que seja isso, um salário mínimo, né? Após a Loise me responder que é um salário mínimo, eu pergunto assim, Loise, aproximadamente quantas horas por semana você poderia se comprometer para ganhar essa renda de um salário mínimo? E aí eu espero a Loise responder. Vamos imaginar que a Loise me respondeu que vai ser 5 horas por semana. Vamos imaginar que seja isso, tá? 5 horas por semana. Aí eu faço a terceira pergunta para a Loise. Loise, por quantos meses você pode trabalhar 5 horas por semana para ganhar esse salário mínimo? E fico calado, porque quando eu faço essa pergunta para a Loise, por quantos meses ela pode trabalhar 5 horas por semana para ganhar um salário mínimo, essa pergunta eu subo o nível de comprometimento da Loise. Ela começa a pensar, então peraí, eu tenho que fazer tais coisas assim, 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 que ela quer ganhar. Deixa eu contar um casinho de ontem para mim. Nem sei se a Sheila vai estar aqui na live agora, mas deixa eu contar uma história da Sheila, uma pessoa que eu cadastrei ontem e eu fiz o desenvolvimento com ela. E ontem, na parte da manhã, uma das perguntas que eu fiz para ela é quais eram os dias que ela podia dedicar à atividade de Herbalife. Ela falou comigo de 9 ao meio-dia, de segunda a quinta-feira eu posso,
E aí eu falei, tá bom, de segunda a quinta, meio-dia, e sexta eu não posso, sábado eu não posso, porque eu sou cabeleireiro, eu tenho mais serviço no final de semana, beleza. Foi embora meio-dia ontem, depois do treinamento, né? E na hora que foi 1 hora, ela mandou uma perguntinha para mim. E a perguntinha foi: senhor Wellington, não. Wellington, eu preciso ir amanhã? Amanhã é hoje, né? E hoje é quinta. E quinta estava dentro da programação. Eu perguntei para ela: peraí, você me disse que de segunda a quinta você podia, e amanhã é quinta, né? O que eu fiz naquela hora? Eu só lembrei do compromisso dela. Então, quando eu pergunto para a pessoa quantas horas por semana que ela vai poder dedicar, ela já aumenta o nível de compromisso dela, né? Então, ou seja, vamos imaginar que ela falou comigo que ela quer ganhar um salário mínimo, que ela quer trabalhar 5 horas por semana e que ela está disposta a fazer isso por 6 meses para ganhar, por exemplo, um salário mínimo, né? Aí eu pergunto a pergunta final agora para ajudar a Loise a decidir. A pergunta que eu faço para ela é: Loise, se eu pudesse te mostrar como desenvolver a renda de um salário mínimo, né, trabalhando aí 20 horas por mês, né, durante 6 meses, você estaria pronta para começar esse negócio agora? Vocês entenderam que eu fiz 4 perguntas, que eu fui somando uma pergunta a outra. Primeiro, quanto que ela queria ganhar. Segundo, quantas horas por dia ela podia fazer isso. Terceiro, em quantos meses. E a quarta pergunta é que se ela começasse agora e eu mostrasse para ela um plano, se ela estaria pronta para começar, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Na maioria das vezes, lembra aí, eu estou falando para vocês 4 passos que devem ser seguidos. E a maioria das pessoas, eu mesmo já li esse livro há 8 anos atrás. E eu não segui esses passos. E quando a gente não segue os passos, a gente não tem um resultado. E você falar nisso, já aproveita e mete o dedo no aviãozinho aí para mandar a gente aqui para dentro. São 7h30. Manda o aviãozinho aí para 30 pessoas, para a gente colocar mais gente para dentro da live, beleza? Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui, né? Quando na maioria das vezes, né, a pessoa vai responder, eu vou perguntar para ela no final, né, se ela já está pronta para começar, se eu mostrar um plano de trabalho para ela, né, na maioria das vezes as pessoas vão responder sim, estou pronto sim, claro que sim. E nessa hora o que você precisa fazer? Nessa hora você precisa mostrar para ela um plano para ela poder ganhar R$1.000 por mês, trabalhando durante 5 horas por semana, e durante 6 meses ela vai se profissionalizar para estar ganhando R$1.000, não, um salário mínimo. O que a gente precisa ter? Todo mundo precisa ter. Precisa ter um plano. Qual que é o plano já pronto para ela poder ganhar um salário mínimo trabalhando 2 horas por dia daqui a 6 meses? Vou dar algum exemplo para você. Por exemplo, se eu falar para a senhora: Luiz, se você ficar num espaço vida saudável, tá? Só à noite, vamos imaginar que você tem 2 horas por dia só à noite, se você ficar num espaço vida saudável 2 horas por dia, e se você atender de 5 a 10 pessoas, só isso, no final do mês, você já ganhou. Vamos fazer umas continhas aqui. Luísa, vamos imaginar que ela seja uma supervisora, tá? Um acesso dá mais ou menos de lucro R$10. Se a Luísa fizer 5 acessos no dia, são R$50. Vamos imaginar que ela faça 8. R$80 por dia que ela ganha se ela fizer 8 acessos no espaço Vida Saudável de lucro líquido, tá? R$80. Se multiplica isso por 20, né? Porque são 4 semanas que ela tem, né? Que ela vai trabalhar 4 semanas, se multiplica isso aí por 20 dias, nós estamos fazendo 20 vezes 80, R$1.600. Jamais dá mais que um salário mínimo, ok? Então uma das formas de eu ensinar alguém a ganhar um salário mínimo trabalhando 2 horas por dia com a Herbalife é ficar num espaço Vida Saudável e atender em média de 8 pessoas, beleza? Opção número 2, eu ensinar ela a montar um grupo de maratona. Ela como supervisora, se ela montar 2 grupos de maratona no mês, 2 grupos de maratona no mês, já vai dar mais do que um salário mínimo para ela, com apenas 2 grupos de maratona, que são 16 pessoas. Outra coisa que eu posso ensinar para ela ganhar mais de um salário mínimo por mês, ela fazer 1 ou 2 programas de T90, que também faz com que ela ganhe mais de R$1.000 por mês. Beleza? Então, a gente já resolveu aqui como ensinar.
Agora, existem ocasiões, né? E essa semana aconteceu comigo isso também, uma distribuidora que eu cadastrei nova, e eu perguntei para ela quanto que ela podia trabalhar, quanto que ela queria ganhar, e ela falou uma coisa irreal, né? Imaginar que alguém fala assim para você, ó, eu quero ganhar 10 mil reais trabalhando 2 horas por dia e já no primeiro mês ganhar 10 mil reais. Isso não é real, né? E aí o que que você precisa falar para ela? Você tem que ter atitude e falar para ela assim, ó, Wellington, isso acontece sempre? Não, mas acontece. Comigo aconteceu isso essa semana agora, né? Nessa hora você tem que responder para como que eu respondo para uma pessoa dessa? Ó, vamos imaginar que seja a Louise, né? E eu falo assim, Louise, você me desculpe, Louise, mas as suas expectativas são muito altas. Você pode sim, Luiz, ganhar 10 mil reais por mês, porque eu conheço gente que ganha 10 mil reais por mês. Nessa live aqui agora tem várias pessoas que ganham 10 mil reais por mês ou mais. Quer ver só pra gente ter ideia? Galerinha, a gente tá com 150 pessoas na live. Quem aqui nessa live agora que tá ganhando mais de 10 mil reais por mês, escreve aí nos comentários. Eu ganho mais de 10 mil. Só pra gente saber quem tá aqui na live hoje que ganha mais de 10 mil. Então já existem pessoas que ganham 10 mil. Então, o que eu falo para o Luiz? Luiz, ó, você pode até ganhar 10 mil reais por mês. Sempre, olha, a Mônica Saião. Mônica Saião foi a primeira que ganha mais de 10 mil reais. Como que eu falo com a Luíse? Luíse, ó, eu falo assim, Luíse, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ganhar 10 mil reais por mês sem problema nenhum. Mas você vai precisar de mais horas por dia e mais meses, né, do que você está disposto a comprometer, porque 2 horas por dia durante um mês só, isso infelizmente não é possível, né? Aí, se a Louise estiver disposta a mudar a expectativa dela, a gente continua a conversa, mas se ela não quiser mudar, você vai estar perdendo o seu tempo, tá? Wellington, eu fiz as perguntas, mas eu não tive uma resposta positiva. O que acontece nesse caso? Que você perguntou para a Luiz quanto ela quer ganhar, perguntou quantas horas, perguntou quantos meses e perguntou se ela está disposta a aprender um plano de trabalho. Sabe o que acontece? Olha que tanta galera aí, ó, mais de 10 mil. A Mônica já ganha mais de 10 mil há mais de 10 anos. A Nívia, eu conheci a Nívia agora em São Luís do Maranhão, ganha mais de 10 mil também, beleza? O que acontece se eu fiz essas 4 perguntas e a minha prospecta, ela fala que ainda ela não tem uma resposta positiva, que está pronta para começar? Sabe o que está acontecendo nesse momento? Significa que ela precisa de mais apresentações. Às vezes você apresentou 2, 3, mas eu já apresentei 6. Lembra? A média são 6, de 4 a 6, mas tem gente que pode ser 10. Esse final de semana agora eu estava no STS, o Marcel Martins disse que ele gastou 11 anos para colocar um amigo dele no negócio. O Neivaldo que estava lá gastou 18 anos para colocar um amigo dele chamado Adler. Nem sei se o Adler está aqui na live agora, para poder entrar no negócio. Então, o que você precisa fazer nesse momento agora? Nesse momento agora, onde ele ainda não tomou a decisão, você precisa agendar mais uma apresentação para ele. Agenda mais uma apresentação. Eu não sei se você vai fazer uma ronda com ele no EVS, para mostrar para ele como que ele pode atender de 8 a 10 pessoas ali no EVS, né? Essa é uma opção. Você pode ligar para alguém que faz venda de produto fechado, né? Ou pegar uma live de venda de produto fechado que nós fizemos aqui e pedir ele para assistir. O importante, galera, é que você precisa ser profissional, repetir esse processo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você lembra, mas eu já falei aqui nessa live, hein, que mais importante do que você dar 10 mil chutes para lugares diferentes é você dar o mesmo chute 10 mil vezes. Então, essa habilidade de você fazer tudo isso que nós estamos falando aqui nas lives agora, essa habilidade precisa de treino. Mas uma coisa eu te garanto, se você treina, faz isso de forma profissional, você vai poder usar isso por toda a sua vida. Daqui a 6 meses, 8 meses, você está no supermercado, está em umas férias, está dentro de um avião, se isso está incorporado em você, se você é profissional, você não vai ter que pensar para fazer isso, entendeu? Então vamos embora, vamos partir para a habilidade número 6. Então a habilidade número 5 é a habilidade de eu ajudar, apresentar para a pessoa ali, para ele começar, tomar a decisão de começar o negócio. A habilidade número 6 é aquela que eu preciso ter para ajudar a pessoa a começar de forma correta. As pessoas às vezes podem começar de forma errada e não vai durar muito tempo. Mas quando ele já começa de forma correta,
ele aprende e ele vai ensinar isso para outras pessoas. Wellington, como que eu ajudo alguém a começar de forma correta? Eu vou falar para vocês alguns tipos de entrevista que você pode fazer com ele, tipo de bate-papo, como é que você vai desenvolver o distribuidor novo, tá? Então a primeira coisa que você precisa, né, chama-se entrevista de planejamento 1, né? Qual é o primeiro bate-papo? O que eu converso com o cara depois que ele tomou a decisão de cadastrar? Primeira coisa é validar ele. Ó, parabéns, Loíse, por você ter tomado a decisão de empreender com a gente nesse negócio. Parabéns pela decisão. Eu estou orgulhoso demais de você, Loíse, por você ter tomado o controle da sua vida. Loíse, o salário mínimo que você quer é só o primeiro passo, que nós vamos construir muito mais. Sabe por quê? A Mônica Saião já ganha mais de 10 mil reais, o Magno já ganha mais de 10 mil, a Nívia já ganha mais de 10 mil, a Bill já ganha mais de 10 mil. Então, Loíse, o nosso trabalho vai fazer com que você ganhe também esses valores aí. Não, mas parabéns, viu, Loíse, para você ter tomado essa decisão. É a primeira coisa que eu preciso. A pessoa precisa ser parabenizada. A maioria das pessoas de fora não tem reconhecimento nenhum. E aqui você já reconhece porque ela tem tomado a decisão onde ela vai controlar a vida dela e ela não vai deixar a vida dela na mão de outras pessoas. Segunda entrevista que você precisa fazer com ela, continuação ali do processo. Você vai ajustar a expectativa com ela, né? Gente, a maioria das pessoas entram na Herbalife com expectativas muito altas, expectativas erradas, expectativas irreais, né? A pessoa vai no evento e vê lá alguém ganhando 50 mil, 60 mil e acha que vai ganhar 50 mil já na outra semana. Eu achava que eu ia ganhar 50 mil em 6 meses, eu achava que eu ia virar presidente em 1 ano, né? E eu demorei, foi 8 anos para virar presidente. Ô Elton, o que acontece quando alguém tem a expectativa muito alta, uma expectativa real, né? A gente precisa falar para a pessoa. Por isso que aquela primeira entrevista ali, que você perguntar de tempo, quantas horas, qual é a dedicação, ela é muito importante. Sabe por quê? Porque vamos imaginar que eu cadastrei a Luísa agora. Parabenizei a Luísa para a Luísa ter entrado no negócio. Agora o meu papo é direto com a Luísa. Gente, duas coisas, hein? A Loíse, antes dela entrar uma coisa, já que ela entrou no negócio, agora eu tenho que ser mais profissional com ela, eu tenho que ser mais direto, eu tenho que querer o bem da Loíse, sabe por quê? Eu só vou ser bem sucedido aqui se a Loíse for bem sucedida. Então, o que é que o meu bate-papo direto com a Loíse, eu falo assim, Loíse, se você tiver sucesso, Loíse, nesse negócio, a responsabilidade é sua, sabia, Luísa? Mas também se você tiver fracasso, a responsabilidade é sua. A diferença entre fracasso e sucesso, Luísa, tá em você. Só depende de você. Luísa, sabe por que eu tô aqui? Eu tô aqui para te guiar, Luísa, tá? Eu tô aqui para trabalhar com você, Luísa. Eu não tô aqui para trabalhar para você. Isso tem que ficar bem claro no primeiro dia, sabe por quê? Porque senão a Luísa acha que eu vou ter que vender para ela, eu vou ter que recrutar para ela, eu vou ter que acompanhar os distribuidores dela. Não! E eu falo para a Luísa, Luísa, eu tô aqui para te guiar, eu vou pegar a minha experiência e vou te guiar. Então, é assim que você precisa falar com o seu distribuidor. Já fala para ele, ó, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Se você tiver sucesso nesse negócio, a responsabilidade é sua. Se você fracassar, a responsabilidade é sua. Você vai ser a diferença entre sucesso e fracasso. E eu tô aqui apenas para te guiá-lo, tá? Tô aqui para te orientá-lo. Vou te ajudar. Eu vou trabalhar com você, mas não vou trabalhar para você, né? É importante se afirmar isso. Fala assim, Loíse, o meu trabalho aqui, Loíse, é te ajudar, né, a ficar independente o mais rápido possível. Você concorda que é uma boa meta? Eu falei isso pra Shirley, né? No primeiro dia que eu conversei com ela, né? Eu falei, Shirley, eu quero que você se torne independente o mais rápido possível. Aí ela falou comigo assim, você tá querendo se livrar de mim já? Eu falei assim, não, eu quero que você se torne independente. Eu quero que você aprenda a fazer isso para você fazer com outras pessoas. Mas já fale direto com a pessoa, vem cá, ó, eu tô aqui para te ajudá-lo. Eu tô querendo te ajudar a crescer aqui. Eu quero que você fique o mais rápido independente de mim para você já ser uma líder. Faz sentido isso para você? É uma boa meta? E fica calado, espera responder. Galera, o que eu quero dizer para você, se eu puder do fundo do meu coração desejar para todo mundo nessa live, é que você crie um grupo independente. Eu poderia citar algumas pessoas aqui, né? Por exemplo, eu vou citar 2 pessoas aqui. Tem muitas, mas vou citar 2. Vou pegar a Bill e o João. A Bill e o João, eles estão muito distantes dos patrocinadores deles, tá? O presidente deles é o Claudinei da Lef, está muito longe deles, mas eles são independentes, eles constroem o negócio deles sozinhos, cuidam do grupo deles sozinho. Outro é o Magno Vieira.
O Magno Vieira, ele tem um grupo, o presidente dele está lá longe, muito acima dele, distante dele, em outro país. E o que acontece é que ele já criou a liderança dele. Então, o que eu desejo para todo mundo aqui, tá? E eu podia falar dezenas de pessoas aqui nessa live. Eu quero dizer para você que você precisa criar um grupo independente. Deixa eu dizer uma coisinha para você. É importante, nesse processo de condução de desenvolver o novo distribuidor, você preste atenção no que eu vou falar agora nos próximos 10 minutos de live. Fica focado aqui, não desvia para lugar nenhum, concentra aqui. Eu preciso falar para o meu distribuidor novo, eu preciso alertar para ele, tá? Eu vou falar com ele assim, ó, para o meu distribuidor novo, ó. Eu gostaria de dizer para você que você poderá ter momentos de altos e baixos enquanto você constrói esse negócio. E aí a pergunta-chave é, eu vou saber, tá? Se você vai estar num momento ruim quando você não me ligar, quando você se afastar do sistema, quando você não atender mais as minhas ligações. Aí eu pergunto para ele, pergunta de fechamento, pergunta matadora. Eu pergunto assim, quando isso acontecer? Quando você se afastar de mim, quando você não receber mais as minhas ligações, quando você se afastar do sistema, como você quer que eu me comporte? Você quer que eu te deixe sozinho ou você quer que eu seja persistente e te lembre do motivo pelo qual você entrou aqui na Herbalife? Quando eu faço essa pergunta para ele, me dá o direito, quando ele tiver um momento ruim, um momento difícil, tiver ali passando por problemas pessoais, eu ligar para ele, eu não vou estar importunando, sabe por quê? Porque ele me deu essa abertura antes. Então pergunta para ele, quando você estiver para mim num momento difícil, as coisas estiverem ruins, você estiver sumido, você estiver afastado do sistema, você não estiver tendo resultados, o que você quer? Como você quer que eu me comporte? Que eu te deixe de lado, te deixe sozinho, ou você quer que eu seja persistente com você, que eu lembre o motivo pelo qual você entrou aqui? Então vamos lá. Quais são os primeiros passos que eu preciso para ajudar uma pessoa a ter sucesso? Primeira coisa, usar produto e ter resultado impactante. Perder 10 quilos com o Herbalife é bom? É excelente. Mas se demorar 6 meses, demorar 8 meses, demorar 1 ano, é ruim. Mas perder 10 quilos em 90 dias é excelente. Isso é número 1. Você já tem que conscientizá-lo rápido. Ó. Vamos ter resultado rápido aqui. Resultado impactante faz com que você venda muito mais rápido. Resultado impactante faz com que você ganhe dinheiro. Quando você ganha dinheiro, vai ficar mais fácil você recrutar. Outra coisa que você precisa falar para ele. Você precisa estar conectado no sistema. Não dá para ser bem sucedido se você não tiver no sistema de capacitação. Wellington, o que é sistema de capacitação? Galera, as lives aqui são sistema de capacitação. Você acha que é normal alguém receber esse tipo de conteúdo que a gente entrega diariamente aqui nessas lives? Não existe isso aí fora, galera. Você precisa ter consciência disso, valorizar isso aqui e tá assistindo, tá compartilhando, porque isso aqui é muito forte. Vocês não têm ideia como eu saio fortalecido de uma live. Eu faço as lives, mas eu saio mais fortalecido, galera. Eu fico fortalecido com essas lives. Então, o que você precisa garantir para o seu distribuidor novo é que ele precisa saber pelo menos o básico do plano de marketing. Para que, Wellington? Para ele poder fazer apresentações, tá? Fica gravado assim, tá no YouTube, tá? Outra coisa, quando ele tem que saber o básico, no mínimo, de fazer lista quente, né? Ele precisa saber o básico do plano de marketing, ele precisa saber o básico de lista quente, ele precisa saber a ideia básica dos 5 ou 6 produtos que mais vendem, beleza? Terceira entrevista que eu faço com ele. A primeira é parabenizando, a segunda entrevista é falando para ele o que ele precisa fazer, conscientizando ele dos momentos ruins ou bons, o ensinar o básico para ele. A terceira entrevista que eu faço com ele, né, é ajudar ele a conseguir os primeiros clientes dele, né? E como que eu posso ajudar alguém a conseguir os primeiros clientes? Por exemplo, fazer uma festa shake. Eu já marquei com uma das meninas que eu estou treinando, nova distribuidora, para fazer uma festa shake dia 16. Qual que eu vou fazer agora? Hoje eu vou continuar o treinamento. Eu vou ver se eu já marco uma festa shake para a próxima segunda-feira agora, tá? Então, ou seja, é importante você marcar uma festa shake. Para que eu preciso fazer uma festa shake, Wellington? Para ele fazer as primeiras vendas. Outra coisa que eu preciso, ajudar ele a baixar a lista quente. Eu preciso fazer uma venda com ele, tá? Eu preciso ajudar ele a cadastrar os primeiros consultores dele. Eu preciso fazer aquela relação ABC. O que é ABC? Vamos imaginar que seja eu, a Nívia, e aí eu peço assim, Nívia, quem você conhece?
aí que poderia se interessar por esse projeto aqui, uma pessoa empreendedora. Vamos imaginar que a Lívia me fala assim, a Nívia me fala, o Alex, né? O Alex casado com a Itamara. Aí eu pego e eu faço essa ligação. Então, fala uma coisa, traz o Alex aqui que vão conversar. Eu, você e o Alex. Então, ABC é isso. Você, o seu distribuidor e mais uma pessoa que ele quer que compre produto. Você, o seu distribuidor e mais alguém que ele queira que entre no negócio, tá? Isso é uma forma dele fazer o primeiro cliente dele, você fazendo a apresentação, porque você tem mais experiência. Outra coisa, você pode convidar ele para uma HOM. Galera, toda terça-feira a gente faz HOM. Eu não sei se o seu presidente, a sua organização faz HOM, mas precisa fazer HOM, pode ser virtual, pode ser presencial, mas tem que fazer HOM, apresentação de negócio. Pode chamar para uma conferência, pode chamar para um jantar de negócio, entendeu? Chama ele para um jantar. Então, a terceira coisa que você precisa fazer. Terceira entrevista. Rapaz, eu só vou encher nesse copo aqui, ele não esvazia nunca, já está lotado já de novo. Terceira entrevista que eu faço de planejamento para desenvolver o novo distribuidor. Gente, anota aí. Quando alguém começa na Herbalife, preste atenção no que eu vou falar, que isso é muito sério, mas muito sério, e vou repetir, muito sério. Quando alguém entra na Herbalife, existe uma linha, essa linha ela é muito próxima do sucesso e do fracasso. O que é sucesso? É ela tomar a decisão de fazer isso por toda a vida. Fracasso é ela desistir. E quando ela desiste é muito ruim. É ruim para ela, é ruim para o patrocinador, é ruim para a empresa, para a Herbalife, é ruim para todo mundo. Porque as pessoas saem falando mal. Elas nunca falam mal delas. Elas falam mal da empresa, do patrocinador, do plano, do sistema. Falam mal de tudo, né? Então, existe uma linha aí. E essa linha é muito próxima entre sucesso e fracassar. Ô Elton, de uma parte da linha é mais fácil ela continuar. Tá? Tomar a decisão de fazer isso para cima. E a da outra parte de baixo da linha é muito fácil ela desistir, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que eu faço para melhorar isso? Sair do nível de fracasso para o nível de consistência, de persistir, de vitoriosa. Algumas dicas para você, para ajudar essa pessoa a ficar no negócio e não desistir. Fazer o primeiro cliente dela é uma dica que te ajuda. Quando ela fala assim, nossa mãe, fiz o primeiro e agora quer dizer que se eu fiz um, eu consegui fazer um, eu posso conseguir fazer dois, eu consigo fazer 10, consigo fazer 20, consigo fazer 50, consigo fazer 100. Se fez o primeiro, ela já fica mais poderosa. Se você cadastra o primeiro distribuidor na organização dela, isso dá força para ela. Então, o que você precisa é o mais rápido possível. Fazer clientes para ela, para mostrar que é possível fazer clientes. O primeiro, então, é o mais importante de todos. E fazer também o primeiro distribuidor para ela, tá? Wellington, outra coisa que faz com que alguém fique no negócio Herbalife, ela recebeu o primeiro cheque dela. Não importa que o cheque seja de R$5, vem um cheque da Herbalife, um ganho de R$25. Aí você fala com ela, nossa mãe, uma pessoa só te deu um cheque de 25. Imagina se fosse 100 pessoas, era 2.500. Imagina se tiver 1.000 pessoas no seu grupo, já são 25.000. Então, ou seja, recebeu o primeiro cheque e fortalece ela. Outra coisa que fortalece o distribuidor para ele não desistir é participar da primeira extravagância. Porque às vezes ele vai num evento ali local, vê 50, 60, 30, 40 pessoas, mas quando ele vai numa extravagância com 4, com 5, Bogotá agora com 15, 20 mil pessoas, ela sai de lá com outra visão. Outra coisa que faz ela ficar no negócio é ela sendo reconhecida lá no STS, no plano de marketing. Opa, comecei como distribuidora, agora já estou uma consultora sênior. Opa, já sou consultor de sucesso. Quando chegar no nível de supervisor, galera, tem que fazer uma festa, vibrar, colocar no Instagram, nas redes sociais, divulgar para todo mundo. Parabéns, Maria, você agora é a nova supervisora da Herbalife. Agora você está no nível de liderança, vamos partir para cima. Reconhece a pessoa. Reconhecimento no plano de marketing, vê que a pessoa, ela sente que ela é capaz. Beleza? E agora, então, a gente vai conseguir, graças a Deus, acabar essa live toda hoje, tá? Encerrar essas lives aqui sobre como ser profissional em marketing multinível, tá? E a última habilidade que você precisa dominar é aprender a promover os eventos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você, como seres humanos, né?
a gente é condicionado a toda vez que a gente vê alguém bem sucedido, alguém tendo resultado, aquilo ali dá uma forcinha pra gente, dá um gás, aquilo nos inspira, que fala assim, nossa mãe, se fulano consegue, eu também consigo. Por isso que é muito importante, na hora de você estar conversando com a pessoa, já falar para ela da importância dela estar nos sistemas mensais, da importância dela estar aqui nas lives. Gente, o Magno Vieira, tá? Eu falo muito do Magno, que a gente conversa muito, quase todo dia a gente troca foto aqui. Mas o Magno, dentro do desenvolvimento dos distribuidores dele, um dos pontos lá é participar das lives do Artuso. Isso já no primeiro dia o distribuidor dele já sabe que participar das lives faz parte do treinamento dele. Então deixa eu dizer para você, é da nossa natureza, quando a gente vê alguém tendo resultado, a gente se sente, opa, também se aquela pessoa conseguiu, eu sou capaz. Então é importante você já no primeiro dia colocar para a pessoa a necessidade dela ir para o STS, dela ir para a extravaganza, dela ir para o final de semana de liderança. Sabe por quê? Quando a gente vê uma história de sucesso de alguém, a gente pensa assim, opa, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Então, o que você deve falar para essa pessoa? Imagina a Maria, cadastrei Maria, né? Eu falo assim, Maria, daqui para frente, a meta é a seguinte, você primeiro participar de todos os eventos, e em todos os eventos nós vamos tentar levar mais pessoas. O segredo do sucesso aqui na Herbalife é toda vez que você for para um evento, você ter mais pessoas naquele evento do que no evento anterior. Ah, fui no evento da primeira vez, levei 2 pessoas. Então tá bom, no próximo, 3. Fui no próximo evento, levei 3. No próximo, a minha meta é 4 no mínimo. E depois 5, e depois 6. Vai chegar uma hora que você vai ter 50, tem hora que você vai ter 100, e tem hora que você vai ter 200, 300. E vai chegar um evento, um dia, que você vai ter mais de 1000 pessoas abaixo de você naquele evento. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Tudo na vida que tem valor leva tempo. Não dá para ser bem sucedido em nada da noite por dia. Gente, a noite por dia leva 10 anos, sabia? No nosso negócio, ser bem sucedido da noite por dia geralmente é 10 anos. Agora só tem uma coisa, preste atenção aqui. E se precisar a gente vai acabar essa live 8h10, 8h15, tá? Mas eu vou tentar acabar antes. No mercado tradicional, preste atenção no que eu vou falar agora, eu vou chegar bem pertinho de você. No mercado tradicional aí fora, né, quando alguém monta uma lanchonete, monte um carrinho de hambúrguer, ou monta um material de construção, quando alguém monta qualquer coisa no mercado tradicional aí, geralmente as pessoas levam de 2, preste atenção no que eu vou falar. Isso é muito importante para na hora que você tiver objeções, você já ter a resposta. No mercado tradicional, as pessoas levam de 2 a 5 anos para começar a ter retorno esperado em função dos investimentos que eles fazem no negócio deles. Agora, quando as pessoas entram no marketing multinível, ou na Herbalife, ou em qualquer outra pessoa, em outra empresa, sabe o que eles querem? Eles querem recuperar o dinheiro já no primeiro mês. Eles querem já ter lucro no segundo mês. Eles já querem ficar rico no terceiro mês, né? E quando isso não acontece, sabe o que eles fazem? Ah, a culpa é desse negócio, já tem muita gente fazendo, o produto não é bom, o sistema é ruim, o meu patrocinador não me ensina, e fica dando 1001 desculpa. Se ele montasse um negócio aí fora, ia demorar 5 anos para ter resultado. Aqui não, já quer recuperar o dinheiro no primeiro mês, ter lucro no segundo, ficar rico no terceiro, e quando as coisas não acontecem, ele coloca a culpa no marketing multinível. Então, vamos aprender algumas coisinhas aqui para a gente já chegar na reta final da nossa live. Gente, não existe experiências ruins nem experiências boas, apenas experiências. Toda vez que eu faço algo e que não deu certo, eu preciso perguntar como eu posso fazer de uma maneira melhor, que ajustes que eu preciso fazer. Então, anota aí, qual é o segredo para ter sucesso na vida em qualquer área? Esqueça temporariamente de ter resultado, mas foque em criar habilidades. O que você precisa é criar habilidades para cada dia fazer melhor. Sabe por quê? O resultado vai aparecer. É só uma questão de tempo. O resultado vai aparecer em função de cada habilidade que você desenvolve e que você se torna profissional. Por isso, meu convite para você é que pegue o próximo final de semana agora, sábado e domingo. Essas 6 lives vão estar gravadas no YouTube. Faça uma maratona, igual você maratona série no Netflix.
faça uma maratona, chama o seu grupo, chama a sua família, assiste junto. Gente, nós estamos falando de 6 horas, tá? Cada live dá mais ou menos 1 hora, tem a introduçãozinha ali que a gente fala de um versículo bíblico, mas são 6 horas mais ou menos de lives que vai ter gravada no YouTube. Eu imagino que o treinamento da Herbalife nem deve ter 6 horas, tá? Mas vão ser 6 horas de treinamentos aqui, gravada no YouTube. Você assiste 1, 2, 3 vezes, questiona, discute com as pessoas que estiverem junto ali. Uma coisa eu sei, você vai se tornar muito profissional. Deixa eu dizer uma coisa para você. No mundo, geralmente no mundo dos negócios, e aqui na Herbalife não é diferente, né? No mundo dos negócios aqui na Herbalife é diferente. No mundo, ou você está crescendo ou você está morrendo. Quando alguém fala, meu negócio está estável. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Nós temos 136 pessoas aqui na live. Não sei quantos trabalham com a Herbalife. Não sei há quanto tempo vocês trabalham com a Herbalife. No meu caso, há 23 anos. Eu nunca em 23 anos recebi o mesmo valor da Herbalife em relação a nenhum desses anos. Nenhum desses 23 anos. Todo mês era um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Igualzinho. Tipo assim, R$2.000 redondinho. Eu nunca teve isso, tá? Sempre um pouquinho mais, sempre um pouquinho menos. Ou você tá morrendo ou você tá crescendo. Então, meu irmão, quer uma dica minha? Se mexa. Vão partir para cima, vão crescer, nunca pare de aprender. Gente, tem live aqui de segunda a sexta-feira, é muito conteúdo. Você precisa começar a modelar as pessoas de sucesso. Gente, eu geralmente tento trazer os melhores aqui nas lives. Para quê? Para a gente ser profissional. E não fica querendo reinventar a roda não, tá? Já pega o que está dando certo, o que as pessoas têm resultado, o que elas fazem, copia as pessoas. Gente, tá tudo pronto. Sabe o que está faltando? É você fazer o que precisa ser feito. Em vez de você criar habilidades novas, você ter conhecimento novo, o que você precisa é começar a fazer o que a gente já falou aqui. Pega essas 6 lives gravadas e pratica isso todo dia nos próximos dias até o final desse ano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui não falta quem te ensine. Para isso, o que eu faço? Eu trago os melhores aqui na live. A gente dá treinamento fora disso. Agora no dia 23 e 24 eu vou estar em Belém, né? Galera de Belém, vamos partir para cima, vamos colocar a gente lá. Hoje à noite eu vou dar um treinamento aí na internet para o grupo do Moura lá de Santarém. Se eu puder finalizar essa live aqui, te orientando, te dando dica de sucesso, é que você precisa estudar, você precisa ler. Você pega os áudios de Jim Rohn, os áudios de Mark Hill, treinamento para internet. Galera, não brinca com o seu futuro não. E se eu puder fazer o último, até antes de eu te fazer o último pedido, eu quero te lembrar que amanhã é a nossa live. Então nós vamos encerrar hoje as lives sobre como se tornar profissional em marketing multinível, tá? Amanhã a nossa live amanhã a nossa live construindo um futuro abençoado. Galera, eu vou querer ouvir amanhã. Amanhã nós vamos focar nossa live sobre o que vocês aprenderam nas lives sobre como se tornar profissional em marketing multinível. Então eu quero ouvir amanhã umas 4 ou 5 pessoas amanhã durante a live. Se você já quiser dar seu depoimento, já manda um direct para mim no Instagram, né? Que amanhã eu já te chamo aqui, beleza? Mas já está combinado. Amanhã nós vamos o que nós vamos fazer amanhã é ouvir pessoas que aproveitaram ensinamentos dessas lives sobre como se tornar profissional em marketing multinível. Então o que eu quero dizer para você? Você vai precisar de paciência. Anota aí, paciência. Paciência é fundamental para que você tenha sucesso aqui. Sabe por quê? A gente só tem um objetivo e você não pode esquecer. O objetivo nosso é educar e ensinar. Isso é por toda a vida. Ensinar e educar. Educar e ensinar. Educar e informar. É isso aqui é o nosso trabalho, para sempre. Galera, vamos entrar em ação agora. De novo, eu já te pedi, mas vou te pedir de novo. Faça uma maratona dessas lives aí. Eu não sei, porque às vezes você está aqui num espaço, você está no metrô, você está no ônibus, você está fazendo alguma coisa e você não concentra aqui. Mas vamos maratonar aí
durante esse final de semana. Assista essas 6 lives. Eu vou subir essa live agora para o YouTube. Vamos assistir essas 6 lives e se torne profissional. Sabe por quê? Porque quando a Herbalife liberar o treinamento dela, você já vai assistir o treinamento com muito mais conhecimento, com muito mais, já tendo resultados naquilo que o treinamento da Herbalife vai ensinar. Beleza? Um abraço. Vai ficar gravado sim, Leninha. Tá jogando tudo pro YouTube, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus e até amanhã, 7 horas. Quem puder dar depoimento já amanhã, né, sobre o que essas lives, sobre como ser profissional em marketing multinível, já manda uma mensagem para mim lá no Instagram, que aí eu já convido você amanhã, belezinha? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.